A paz do Senhor, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos hoje continuar o estudo do segundo livro de Samuel. O capítulo hoje é o 2. Que maravilha. De 32 versículos, né? Nós vemos aqui dentro do capítulo, irmãos, para a glória de Deus, dois temas, né? E sobre essa narrativa, essa história bíblica, nós vamos estar aqui falando, meditando, para a glória de Deus, aprendendo que o Senhor, Ele vai se revelar, vai dizer, vai falar o que Ele quer para a sua e para a minha vida, quando nós o buscamos na leitura bíblica, na palavra. Aí você vai entender, compreender a mensagem de Deus para você, para mim, aplicar no dia a dia nosso. Amém? 2 Samuel capítulo 2 fala assim: Davi é aclamado rei de Judá. Você vai pensar assim, né? Por que só Judá? Mas nós vamos entender. Aleluia. Às vezes, irmãos, a gente recebe de Deus uma grandiosa vitória e a gente pensa assim, já está tudo resolvido. Não, irmãos. A peleja, a batalha na vida cristã, ela nunca para, irmãos. Ela é todo dia. Todo o dia. Você vai ver, estamos vendo isso na vida de Davi aqui. Davi vencia, quantas batalhas venceu, mas sempre estava na peleja, sempre estava batalhando. Aleluia. Isso é para mim e para sua vida também. Versículo 1. Sucedeu que depois disso que Davi, quando fala que consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. Davi, tudo que ele ia fazer, irmãos, isso é um ensinamento maravilhoso para mim e para sua vida. Ele perguntava para Deus antes, Senhor, subirei? Ficarei aqui? Qual lugar que eu vou? Enquanto Deus, irmãos, não respondia, ele não fazia. Por isso, irmãos, que a gente vê uma diferença, né, maravilhosa na vida de Davi, não que nos outros personagens na Bíblia Sagrada não tinha, que a Bíblia chega a falar que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque tudo ele perguntava, Senhor, posso? Vou, não vou? E Deus falou, vai, para Hebrom, que fazia parte de Judá. Os irmãos sabem que nas 12 tribos, né, Judá era um dos filhos de Jacó, aleluia. Então Davi vai para lá, aleluia. Versículo 2, subiu Davi para lá e também suas duas mulheres, né? Aionã, Jezreelita e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Os irmãos veem que na Bíblia, quando fala da mulher, ela cita o nome do marido, mesmo que já morto, né? Caso de Nabal aqui. Fala, e Mical? Mical, segundo a história que está no canal aí, irmãos, para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas de Ver Marcelo, os irmãos vão ver que Mical foi dada a outro homem. Então, Abigail, ela, nesse período, ela veio ser mulher de Davi, depois da morte de Nabal, né? Então, Mical não era mais esposa dele. Então, a Bíblia registra até os detalhes, né? Os irmãos vão ver que lá na frente, quando Deus permitir a gente chegar em Crônicas, esse número vai aumentar. Mas vamos deixar para chegar lá, né? Versículo 3. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo, homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram a Saul. Os irmãos vão parar e falar assim, mas Davi já não foi ungido por Samuel? Sim. Mas há uma segunda unção que veio sobre a vida dele. O que é isso, irmãos? É um reconhecimento, aleluia, claro, de Deus em primeiro lugar, mas do povo para com a vida, a conduta, o ministério do rei Davi, do homem Davi, do levita Davi. Vamos falar assim também do escritor Davi, aleluia. Então há um reconhecimento. Oh, irmãos, que maravilhoso, irmãos. Quando Deus, o Senhor, ele, por bondade e misericórdia dele, porque se não for a gente não estaria nem aqui, os irmãos aí, Deus ele faz, para a glória e honra do nome dele, a sua vida, a minha vida, através de uma vida, né, de busca, de entrega ao Senhor, ser reconhecida pelas pessoas. Quando você vai abrir a sua boca para falar da palavra, para orar, para pregar, para ensinar,
Deus, ele opera o milagre. Deus, ele faz o milagre. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela fala para mim e para você que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Irmão, nós temos que pregar e ver os sinais, irmãos. Oh, glória! Quais são os sinais, irmãos? O reconhecimento do ministério, o crescimento do ministério, a cura. Irmão, o negócio pode estar enrolado. O negócio pode estar aos olhos de alguém, irmão, não tem jeito. Mas Deus, quando ele te envia lá, oh glória, aleluia, pegando Davi como exemplo aqui, a sua e a minha vida, quando você colocar os seus pés lá e você falar no nome do Senhor, vai desenrolar, irmão, vai curar. Se tiver um mal lá, um espírito mal lá agindo, vai ter que bater em retirada, porque chegou o Deus Todo-Poderoso com você. Então, irmãos, isso é reconhecimento. Os sinais em nome de Jesus acompanha. Irmão, o Senhor está ministrando aqui meu coração agora pelo Espírito Santo, que tem pessoas que vai ver esse vídeo agora, na sua casa aí Deus vai curar você. Na sua casa aí, Deus vai abrir as portas para você na vida financeira, material, na vida conjugal. Algo vai acontecer entre você, a esposa e o esposo, que Deus vai mudar. Familiar, irmão, a área que você estiver precisando, sinais vão acontecer. Isso é para quê, irmãos? Para a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Eu creio. Versículo aqui de número 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso senhor a Saul, e eu o sepultaste. Então Davi, irmãos, era um homem humilde. Um homem, irmãos, vamos falar assim num português mais rasgado, tá? Com muita bagagem, com muita experiência, maduro, irmãos. Davi viu a atitude dos homens de Jabes de Gileade ali, de ir lá, irmãos, tirar o corpo de Saul. Aonde que está escrito isso, irmãos? Volte lá no canal aí, o capítulo 1 de 2 Samuel, o capítulo 31. Assista, irmãos. Tenha prazer, irmãos, de fazer as coisas para Deus, irmãos. Irmãos, tenha prazer de tirar meia hora do seu dia, 1 hora para você assistir esse vídeo com a Bíblia aberta, veja os versículos, medite, ore. Tenha prazer de estar na presença do Senhor, e você é maravilhoso. Aí você vai ver essa história aqui contada aqui, louvado seja Deus. Versículo 6. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isso. Versículo 7. Esforce-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, está morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Irmão, esforçar, ser valente, na caminhada sua, minha, nossa, tem que ser valente, tem que se esforçar. Irmão, nada é conquistado na vida espiritual, com Deus, através da palavra, se não for com esforço, irmãos. Esforço que eu te ajudarei. Ou a Bíblia fala, tem de bom ânimo, ou glória. Irmão, o reino dos céus é ganhar da força. Pessoas querem ganhar as coisas, irmão, de qualquer jeito, sem orar, sem se consagrar, sem meditar na palavra, sem buscar o Senhor, sem congregar na sua congregação. Irmão, não vai conquistar nada, irmãos. A Bíblia fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Preguiçoso na presença de Deus, irmãos, não conquista nada. Irmão, tem que trabalhar. A Escritura Sagrada chega a dizer assim, aquele que não trabalha, não coma. Ah, irmão, isso é uma palavra muito dura, mas é a palavra de Deus, irmãos. É inspirada pelo Espírito Santo. Tem que ter esforço, tem que ter trabalho, irmãos. É fácil? Quem diz que é fácil? Não é, mas é com esforço, irmãos. Deus, o Senhor, Ele vai te ajudar, vai me ajudar quando nós nos esforçamos. Quando nós saímos, não olhamos para o tempo, irmãos, como fala em Eclesiastes, não olhamos para o tempo, mas trabalhamos. Oh, aleluia. O versículo 8, já tem outro título aqui, ó. Abner proclama Isbosete, rei de Israel. Quem que era Isbosete? Filho de Saul. Estava lá na batalha? Não. Quando morreram seus 3 filhos, isso está onde escrito? Capítulo 31 de 1 Samuel. Veja aí no canal, para a glória de Deus. E no capítulo 1 também, de 2 Samuel, está lá a explicação lá. O versículo 8. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete. É interessante que o significado do nome de Isbosete, irmãos, fala homem de vergonha, misericórdia. E também é citado, dependendo da tradução da Bíblia, o nome dele de Esbal também, né, que é um outro significado. E ele era o que? Filho de Saul. E Abner, que era o capitão do exército de Saul. Aqui nós vamos ver a história que ele é proclamado rei de Israel.
filho de Saul, e fez passar a Manaim, e constituiu reis sobre Gileade, sobre os Assuritas. Os irmãos falam, mas o que é Assuritas? É uma cidade, irmãos, que está naquela parte da região da tribo de Asser. Asser era quem? Filho de Jacó. Os irmãos falam assim, meu Deus, quantos nomes, mas é algo maravilhoso, irmãos, a palavra de Deus. Você tem que dedicar tempo, irmãos. Persista em ler. Irmão, leia com paciência, com amor. Irmão, você está fazendo é para Deus, não é para mim. Você está fazendo para o Senhor. Você está investindo, irmão, na sua vida espiritual. Irmão, cada cidade que fala aqui, cada nome de personagem, de cidade, irmãos, é tudo em Israel, na parte ali. Só que os irmãos sabem que tem a divisão das tribos, né? Cada cidade era numa determinada região aqui. Oh, glória! Isso é maravilhoso, irmãos. Tenha paciência, tenha desejo no coração. Você tendo, Deus vai lhe abençoar. Aleluia. Versículo aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. O 9, o restante do versículo, sobre Jezreel. Difícil de falar, né, irmãos? Jezreel. Sobre Efraim, sobre Benjamim, sobre todo Israel. Versículo 10. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiram a Davi. Oh, glória! 11. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Os irmãos vão ver que Davi foi 7 anos, Isbosete 2. Irmãos, há algo aqui tremendo aqui, porque a gente vê que Isbosete praticamente foi ungido quase no mesmo tempo. E os irmãos vão ver, não vou adiantar aqui não, irmãos, que na leitura vão acontecer situações diferentes. Irmão, quando você serve ao Senhor, Deus direciona os seus passos. Mas eu não sou perfeito, nem eu sou, irmãos. Mas você, ao buscar o Senhor, ao pedir a misericórdia de Deus, Deus vai trabalhar na sua vida, irmãos, para que as coisas contribuam, diz a palavra, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai te dar vitória para que aquilo que você ora, que você espera, que você busca, você conquiste, mas da maneira certa, correta, com a bênção do Senhor. Mas quem não busca o Senhor, irmãos, quem não se dedica a Deus, irmãos, irmãos, o negócio fica estreito, irmãos. Então você vai ver essa diferença nesse reinado de Davi e do Isbosete. Mas não vou adiantar aqui não, a gente vai lendo os capítulos e vai entrando mais em detalhes aqui. Outro título aqui, irmãos, a batalha em Gibeão, oh glória. 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim e Gibeão. 13. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes de lado do tanque e outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e combatam diante de nós. E disse Joabe: levanta-se. Vamos lermos até algumas versículos para a gente poder concluir aqui o que está falando e poder explicar. Louvado seja Deus. 15. Então se levantaram e avançaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. 16. E cada um lançou mão na cabeça do outro, cravou-lhe a espada do lado e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar Ecaute Azurim, que está junto a Gibeão. Os irmãos veem aqui que 12 do capitão de Davi, de Judá, e de Isbosete, levantaram ali 12 homens e batalharam entre si. Os irmãos falam assim, meu Deus, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Era para eles se unirem, né? Porque era todos na região de Judá, de Israel, né? Apesar de Davi era rei de Judá e Isbosete ali de Israel, e se unirem porque serviam ao mesmo Deus, irmãos. Os irmãos veem que houve ali uma rivalidade no meio do reinado ali. Irmão, Deus não trabalha com rivalidade, irmãos. Deus não trabalha com divisão. Deus não trabalha com um querendo ser melhor que o outro. Deus trabalha, irmãos, com a unidade. Oh, aleluia! E a união. Irmão, se não entrar por esse caminho, não vence. Se não entrar por esse caminho, irmãos, Deus não abençoa. Se não entrar por esse caminho, irmãos, Deus não dá vitória, irmãos. E houve aqui, irmãos, uma divisão aqui entre eles aqui. Uma disputa entre eles aqui. Irmãos, hoje nos dias atuais, isso acontece, irmãos, em toda a área. Era para acontecer isso no meio do povo de Deus? Não. Só acontece, irmãos, quando não há temor a Deus. Só acontece quando não há
temor do Senhor, irmãos, pela palavra, pelo que está escrito, pelo que está falado, pelo que está registrado. Quando há temor de Deus, irmãos, uma vez a gente fica quieto, a gente passa, suporta, mas não entra em disputa, não entra em peleja contra alguém que se diz servo de Deus, irmãos. A gente obedece, fica quieto, se sujeita, porque a gente quer que o nome do Senhor seja glorificado. Mas quem fica com rivalidade, com disputa, com divisão, irmão, na soma de Deus, na matemática de Deus, não tem subtração e divisão, tem soma e multiplicação. E aqui a gente viu que estava acontecendo isso, irmãos. Misericórdia. Versículo 17. E seguiu naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Os servos de Davi, irmãos, tiveram vitória. Oh, aleluia! Versículo 18. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como das cabras monteses que há no campo. E Azael perseguiu Abner e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. 20. Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Israel? E ele falou: Eu sou. Vamos ler aqui, irmãos, até o 24 para a gente comentar, tá? Aleluia. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita, para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque eu hei de ferir-te, dar contigo em terra. E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão? 23. Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela quinta costela, e lança-lhe saiu por detrás, e caiu-lhe e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Ama, com assento, tá, irmãos? Que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os irmãos vão ver, irmãos, que é só citado essas 2 cidades aqui, nesse versículo. Os irmãos veem aqui, irmãos, uma rivalidade, continua a rivalidade, irmãos. O outro avisou: ó, desvia-te de mim, vou te machucar. E o outro insistiu, teimoso. Irmão, gente teimoso. Gente que não quer ouvir, trazendo para os dias nossos a palavra de Deus. Gente que não quer dar ouvido à voz do Espírito Santo. Gente, irmãos, que não ouve uma liderança que você, na sua congregação, uma mensagem da palavra que vem alertar, vem abrir os olhos, vem nos alertar o quê? Para a gente não cair no mal, não fazer o mal, não viver com o mal, não andar com o mal, não persistir no mal. Irmão, se machuque, irmãos. Ô, irmão, misericórdia, irmãos. Ouça a palavra, atenda a palavra. Ouça o conselho de Deus, irmãos, quando o seu líder, quando alguém falar com você, com base na Bíblia Sagrada. Não seja teimoso, irmãos. Não seja contendeiro, mexeriqueiro, inconstante. A Bíblia fala em Tiago que esse de Deus não vai receber nada, é com a onda do mar, vai e volta. O Azael aqui, irmãos, morreu, irmãos. Abner o feriu, ele fala pela quinta costela. Se ele ouvisse, irmãos, não tinha acontecido isso, irmãos. Muitos estão se ferindo, se machucando, e às vezes fica até difícil de voltar para a presença do Senhor, porque não ouve o conselho da palavra, irmãos. Isso é sério. Vamos continuar aqui o versículo 25. Oh, glória! Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, fizeram um batalhão e se puseram-se no cume do outeiro. 26. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? Até quando não há de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Olha, irmãos, ele estava querendo aqui, irmãos, fazer a paz. A Bíblia fala para nós em Mateus 5, no Sermão da Bem-aventurança, que aqueles que servem ao Senhor são pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados misericordiosos. E os da parte de Esbocete aqui, irmãos, não queriam paz. E era entre irmãos. Irmão, não pode isso, irmãos. Tem que haver paz, irmãos. Tem que haver perdão. Tem que haver um ajudar o outro, irmãos. Não querer ver o mal do outro. Tem gente que a pessoa vê o outro cair, escorregar, dar risada. Você está pecando, irmãos. A Bíblia fala que não é para dar risada quando alguém cair, mesmo que seja o nosso inimigo. Deus não abençoa. Isso está escrito aonde, irmãos? Está escrito no livro de Provérbios.
Está escrito no livro de Provérbios isso, irmãos. É palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus, irmãos. É algo maravilhoso, irmãos. Ela nos ensina em cada detalhe da nossa vida. Tudo ela fala, irmãos. Não tem nada que a palavra de Deus não nos ensina. Continuando aqui, vamos ler agora do 27 ao 32 para a gente encerrar o capítulo e explicar aqui para a glória de Deus. E disse Joabe: vive Deus que se não tivesse falado só pela manhã, o povo teria cessado, cada um, de perseguir seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens de toda aquela noite pela planície, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitiron e chegaram a Manaim. E também Joabe voltou de perseguir a Abner e juntou todo o povo dos servos de Davi. Faltaram 19 homens de Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, dentre os homens de Abner, 360 homens que ali ficaram mortos. E levantando-se Azael, e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu o dia em Hebron. Então, irmãos, uma vez que houve essa guerra, houve essa disputa entre os irmãos. Irmãos, quantos homens morreram? Irmãos, como é mais fácil, irmãos? Deus fala, Deus mostra, Deus adverte, Deus ensina, Deus fala, irmãos, pela natureza, fala no dia, para a gente tomar o caminho dele, a obediência à palavra. Irmãos, a Bíblia fala, aleluia, se a gente dá ouvido à voz do Senhor, irmãos, nós vamos viver. Quem não dá ouvido à voz do Senhor, irmãos, morre. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, irmão. Que esse capítulo 2 de Samuel, irmãos, sirva de alerta para a minha vida, para a sua vida, para a nossa caminhada, que não para aqui hoje, irmãos, nem amanhã. Ela para o dia que o Senhor vier nos ares para buscar a sua igreja, ou o dia que o Senhor vier nos buscar no individual, irmãos. Mas temos que caminhar, que pelejar. Mas isso, irmãos, sob a luz da Escritura Sagrada. Amém? Irmãos, segundo capítulo de 2 Samuel hoje encerrado para a glória de Deus. Nos ajude a fazer a obra. Deixa aí seu like, compartilha esse link, irmãos. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos usar a rede social, irmãos, para a glória de Deus, irmãos. Não para falar mal de ninguém, não. Para apontar ninguém, não. Mas para falar do Senhor e da sua palavra. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.